Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje é a lição de número 12 com o tema Avaliando o Testemunho e o Evangelismo, certo? O nosso quebra-gelo de hoje, como dizendo assim, em sua vida cristã, já parou para refletir sobre o impacto do seu testemunho pessoal na vida de outras pessoas? Você já parou para pensar e ver como a sua vida, o seu testemunho influencia, impacta a vida de outra pessoa que está ao seu lado? E aí, depende, como você se sente em relação à avaliação de seu crescimento espiritual? Todos nós, todos os dias da nossa vida, todas as vezes que a gente busca a Deus, estudando a palavra de Deus, a gente cresce espiritualmente. Quando a gente testemunha para o próximo, a gente cresce espiritualmente. E chega um momento na nossa vida que a gente precisa avaliar qual o impacto do nosso testemunho na vida do nosso semelhante. Sabe? Nós devemos, tudo que fazemos em relação à nossa vida, ela precisa ser intencional, com o propósito de salvar aquele que está ao nosso redor. O nosso texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 5 e 6. E convido você para orarmos ao nosso Deus. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Esteja conosco nesse momento estudando a tua palavra. Que o seu Santo Espírito fale no nosso coração. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então eu convido você que abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 5 e 6, que diz o seguinte: examine-se para ver se realmente estão na fé. Preste atenção na primeira frase aqui, ó. Examine-se para ver se realmente estáis na fé. Prove a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenha sido reprovado. Sabe, o apóstolo Paulo fala para a gente avaliar nós mesmos, ver se realmente estamos na fé, ver se realmente estamos seguindo aquilo que Deus pede de nós, certo? Ou seja, para nós fazer uma avaliação de nosso testemunho, da nossa vida diante de Deus. Isso é importante. Isso, ó. Esse texto nos chama a uma autoavaliação constante de nossa fé e nossa caminhada espiritual. A avaliação não é apenas um exercício para correção, mas um meio de crescimento ajustando-as às expectativas de Deus para nós como seus servos. Ou seja, a avaliação ela é importante, tanto para o nosso crescimento, para nos corrigir, mas para mostrar se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não. Ou seja, na avaliação a gente consegue ver o crescimento. Na avaliação a gente consegue ver aonde precisa melhorar na nossa caminhada cristã. Uma das avaliações que você deve fazer na sua vida é: estou eu estudando a lição da escola sabatina diariamente? Estou eu tendo minha devoção diariamente? Estou eu tendo o culto familiar com a minha família diariamente? Estou eu sendo fiel a Deus através do dízimo e das ofertas? Estou eu sendo uma testemunha para meus colegas, para as pessoas em quem eu tenho contato todos os dias? Tenho eu representado Cristo nesse mundo? Essas são algumas perguntas que nós precisamos nos fazer diariamente para avaliar como está em nosso crescimento espiritual diante de Deus. Aqui nós temos algumas perguntas para discussão e aplicações. Eu peço que você analise essas perguntas e responda para você mesmo. Responda essas perguntas. Então, por que é importante avaliar nossa caminhada espiritual e nossas atividades evangelísticas? Sabe, quando a gente há essa avaliação, a gente consegue ver se estamos crescendo ou não. Por exemplo, por exemplo, na escola. Na escola, quem já estudou ou quem está estudando sabe que periodicamente tem as provas. E as provas vão avaliar. Se você tirava 7, e você passa a tirar 8, depois você tira 9, depois você tira 10, o que está acontecendo? É um crescimento. Mas se você tirava a nota 10, depois você começou a tirar um 8, depois você começou a tirar um 7, depois um 6, o que está acontecendo? Você está descendo, você está decrescendo, né? Você está diminuindo. Então, assim, por isso que é importante se fazer uma avaliação. Porque essas avaliações mostram se estamos crescendo ou não. Certo?
Como está a nossa vida? Não, mas eu tirava 10, agora eu estou tirando 8, aí depois tiro um 9, depois estou tirando um 7. Ou seja, a sua vida está, né, em altos e em baixos, ou seja, não tem um padrão de crescimento. Então, por isso que é importante avaliar nosso testemunho pessoal, certo? Avaliar nossa vida, nossa caminhada cristã, nosso Deus, como, o que nós temos aprendido nesse contato com Deus e nossas atividades evangelísticas. A nossa atividade evangelística, ela é medida pelo alcance da mensagem. Quantas pessoas você levou a Cristo este ano? Isso é uma forma de avaliar. Quantos anos você tem de Adventista Sétimo Dia? Durante todos esses anos que você está na igreja, quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo? Isso avalia o seu testemunho. Isso avalia como está a sua vida. Qual é o seu poder de influência na vida das pessoas para aceitar Jesus. Certo? A segunda questão é: como podemos assegurar que a avaliação seja construtiva e não destrutiva? Mais uma vez, como podemos assegurar que a avaliação seja construtiva e não destrutiva? Uma coisa que nós sempre devemos analisar na nossa vida, que nós como seres humanos somos falhos, nós somos perfeitos. Então não adianta a gente dizer, não, eu quero o extraordinário. Viva o ordinário, para que você possa viver o extraordinário. Então assim, é preciso que eu avalie minha situação e se em algum momento eu perceber que não está bem, eu preciso buscar a ajuda de Deus para voltar a crescer. A partir do momento que eu faço essa avaliação e vejo que a coisa não está bem, e eu entro e eu começo agora a me afundar nesses pensamentos. Ah, mas é porque eu não consigo fazer nada certo, é por isso, é por aquilo. O que vai acontecer? Isso vai terminar sendo uma avaliação destrutiva. Porque a forma como você olha os resultados é que vai decidir se ela vai ser construtiva ou destrutiva. Se você vê o problema e busca resolver o problema, se aproximar mais de Deus, ela foi construtiva. Mas se você vê o problema e esse problema faz com que você se distancie mais ainda de Deus, ela é destrutiva. Então, em outras palavras, você que vai decidir se ela vai ser construtiva ou destrutiva. Entendeu? Mas eu peço a você, peço a Deus, que todas as suas avaliações possam que você faça você refletir e se aproximar mais ainda de Deus e entender que sem Jesus nós não somos nada. Como o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Terceira questão é: que papel desempenham os números, resultados nas avaliações do evangelismo? Eles são sempre o melhor indicador? O que você acha? Os números são os melhores indicadores na questão de evangelística? Ah, batizou 50, batizou 30, batizou 10, não batizou nenhum. Os números, eles mostram, né, muitas das vezes, um caminho. Os números, ele consegue te mostrar aonde você chegou. Entendeu? Ou seja, existe uma outra questão. Você pode batizar 50 pessoas bem doutrinadas, e 50 pessoas que estão seguindo e buscar seguir os caminhos de Deus, que provavelmente não saem desse caminho. E você pode também batizar 30, mas esses 30, eles não foram bem doutrinados, ele foi forçado a batizar. E o que acontece é que esses 30 podem sair. O que eu quero falar é que muitas vezes os números, ele não reflete a qualidade. Está entendendo? Então, é importante que haja número, mas que também reflita a qualidade. Então, precisamos avaliar a quantidade de numérico, mas também avaliar a qualidade. E sempre buscar fazer o nosso melhor, seja em número, seja em qualidade. Mas os números, ele mostra o resultado do nosso trabalho, o resultado do esforço que nós desempenhamos, lógico, com auxílio do Espírito Santo, que na verdade é o Espírito Santo de Deus que trabalha. Nós o auxiliamos nessa mensagem. A última questão, que é a questão 4, que é uma questão mais para a gente refletir, pensar, dizer: como podemos equilibrar o crescimento numérico da igreja com o crescimento espiritual? Sabe, não basta batizar. Eu sempre, assim, nesse ano, nós temos uma igreja muito pequenininha. Nossa igreja, ela tem hoje 21 membros.
mas no ano passado ela tinha 19 membros. 19 membros. Desses 19 membros, apenas cerca de 15 frequentavam. E o que aconteceu é que no ano passado nós tivemos 21 assinaturas da lição da Escola Sabatina, ou seja, tem mais assinatura da assinatura da lição da Escola Sabatina do que membro, certo? Porque alguns são crianças e não foram batizados ainda, mas todos os membros da igreja, aqui do Residencial Newton Coelho, têm a lição da Escola Sabatina. Mas a pergunta é, o que adianta todos têm a lição se eles não estudar a lição? Entende? Ó, como podemos equilibrar o crescimento numérico da igreja com o crescimento espiritual? Ou seja, é importante que todos tenham a lição? É. Mas é importante que todos estudem a lição. É importante que tenhamos batismo? É. Mas é importante que esses batismos participem da classe de discipulado. Ou dos novos conversos. Entendeu? É importante isso. Então, assim, é dessa forma que a gente consegue manter o equilíbrio. É ter número, mas trabalhar da melhor forma para manter esses números em crescimento espiritual. Porque a vida espiritual, a transformação que acontece na vida das pessoas é resultado do encontro que ela tem com Jesus. Entendeu? Então, assim, se a pessoa não tiver um encontro com Jesus diariamente na sua vida, não vai ter. A gente não vai refletir, não vai ver. As pessoas não vão ver isso. E a vida espiritual, ela é refletida em nossas ações. Entendeu? Aqui na parte de conclusão diz, a avaliação é uma ferramenta poderosa quando usamos com sabedoria e amor. Não apenas corrige erro, mas também nos ajuda a crescer espiritualmente e a cumprir nossa missão de maneira mais eficaz. O crescimento espiritual deve ser sempre a nossa prioridade. Pois quando crescemos espiritualmente, o crescimento numérico é uma consequência natural. Ou seja, se vivemos uma vida espiritual consagrada, sendo uma boa influência, os números vão vir como parte natural desse crescimento. Aqui na parte da tarefa, diz aí, tire um momento nessa semana para avaliar seu relacionamento com Cristo e sua participação no evangelismo. Faça ajuste prático como aumentar o tempo para dar estudo bíblico, ou dedicar mais momentos de oração pelos amigos que ainda não conheceram Jesus. Nós estamos agora, terminando o mês de junho, início do mês de julho. O que temos agora no mês de julho? Nós temos a missão Caleb. E na missão Caleb é o momento de testemunhar, de se envolver no evangelismo. Quero mostrar aqui para vocês. Aqui a gente já está fazendo Caleb. Está aqui minha camisa da missão Caleb, meu lenço de aventureiro, meu lenço aqui de desbravador. Certo? Então, assim, é importante nos envolver no evangelismo, acompanhando, dando estudo bíblico, fazendo visitação, adotando uma pessoa ali para a gente, uma ou duas famílias, cuidando dessas pessoas durante todo o evento, e ali essas pessoas ser batizadas e continuar cuidando dessas pessoas e conduzir essas pessoas cada dia mais para perto de Jesus e um dia poder estar na presença de Cristo juntamente com essas pessoas. Sabe, para mim tem sido muito difícil gravar ultimamente, mas Deus tem me dado a força, Deus tem sido a minha força. Sabe de uma coisa? Mais uma vez, semana passada foi difícil para gravar, a gente conseguiu gravar. E eu pedi que você orasse por mim. Obrigado, você que tem orado pela minha pessoa. Quem não me conhece, sou Natanael. Muito obrigado, porque você faz parte da família PG Espaço de Esperança. Eu não estaria aqui se não fosse a oração de vocês, se não fosse vocês, né? Se não fosse, lógico, não fosse Deus em primeiro lugar, mas a intercessão de vocês, o trabalho que vocês têm desempenhado. Então, o meu desejo é que Deus abençoe seu pequeno grupo, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Vamos orar nesse momento? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que a cada dia possamos sempre ser motivados a falar do teu amor para nosso semelhante. Essas bênçãos te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Na próxima semana, chegaremos na última semana do nosso pequeno grupo com o tema Um Ministério Perpétuo, né? O Ministério Perpétuo é o tema
na lição de número 3. Agora você, tchau, tchau, até a próxima.